bem, então, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, e é com muita alegria que cumprimentamos todos vocês. Hoje teremos o Ricardo Buco, que irá fazer a explanação do Evangelho. O Ricardo é um trabalhador do nosso grupo Saja há mais de 2 anos, não é, Ricardo? Mais ou menos 2 anos. E hoje eu passo a palavra à Isa, que irá fazer a prece inicial. Bem, do livro Vida Feliz, de número 97, nós lemos: a dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não podes repartir com ninguém. Isso posto, no sofrimento, não imponha amargura àqueles que te cercam, conforme na alegria não podes fazer que eles se sintam ditosos. Joana de Ângeles. E com essas tão sábias palavras, em momento de dor, Senhor, nós te pedimos para o mundo inteiro, para que nós possamos, Senhor, dentro das nossas possibilidades também, sempre estar ligados ao Pai, com muita fé e esperança para que, de maneira positiva, essas tristezas e dificuldades terão o seu fim. Como a nossa querida Joana, da Vida Feliz, nos fala, tudo passa. E assim, agradecido, nós pedimos as tuas bênçãos para esta hora, que abençoe também o nosso irmão, o Ricardo, que vai explanar o Evangelho, espalhando dele para todos nós a alegria de recebermos essa mensagem de amor e de fé, que é o nosso Evangelho. Pai, Maria Santíssima e nossos irmãos Joana de Ângeles, irmãos nobres, nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos e orientação e inspiração para o Ricardo. Que assim seja. Desculpe aí a tosse, mas não deu para segurar. Melhoras, Isa. Muito obrigado pela prece de abertura. Uma excelente noite para todos nós, que possamos, então, aqui seguir com o nosso aprendizado semanal, esse maravilhoso Evangelho. E o tema de hoje é do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente vai falar justamente dos temas 7 a 10, dos itens 7 a 10, que diz respeito aos mistérios ocultos, aos doutos, né, os sábios, e aos prudentes. Então, quais são os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes? E eu vou começar lendo o primeiro pedacinho desse título e a gente vai explanando ao longo desse tempo que a gente tem agora. Então, vamos lá. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus
por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos, os sábios, e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-los. É que cumpre, se estende, que os primeiros são os humildes, são os seres que se humilham, né, diante de Deus, e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, justamente os sábios, né, e os prudentes, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Então, esse é o primeiro pedaço, primeiro parágrafo desse tema da noite. E justamente aqui a gente pode ver que os homens, eles receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva, né? Os espíritos superiores, eles, claro, podem trazer esclarecimentos para o nosso melhoramento e para o nosso progresso, porém dentro dos limites que é permitido nos dizer, porque nem todas as coisas devem ser mostradas ou são mostradas de acordo com a evolução, com o progresso na matéria, como próprias falas que Jesus teve, suas palavras e suas parábolas há 2000 anos atrás, e o que o Espiritismo trouxe, o que cada década vai passando, cada ano vai passando, novos ensinamentos vão sendo trazidos. Então, conforme a gente vai evoluindo e prosperando, né, como seja intelectualmente quanto moralmente, a gente vai tendo mais conhecimento. E é justamente dessa forma que os espíritos superiores vão nos trazendo informação. Então, nem tudo pode ser mostrado, e se julgar conveniente, claro que Deus pode revelar certos mistérios que a ciência ainda não consegue compreender. Mas, para levantar, quando for para a gente conseguir ter esse véu 100% levantado, né, completamente, nós, primeiro, homens aqui encarnados, vamos ter que ter alcançado um altíssimo grau de desenvolvimento moral e intelectual, né? Só então a gente vai ter a clara noção da verdade, né? Do que está por trás dos segredos do reino de Deus, né? A gente vai chegar lá, mas ainda tem uma longa caminhada pela frente. É importante falar também que os bons espíritos, eles se aproximam sempre daqueles que servem a Deus com humildade, têm uma conexão com Deus e, claro, com Jesus, de uma forma muito amorosa, muito grata, muito respeitosa, e se afasta, obviamente, né, os bons espíritos dos orgulhosos e dos ambiciosos, que muitas vezes eles são até envaidecidos, né, pelo que entendem que são o seu saber, muitas vezes um seu saber muito da vida na matéria, nesta encarnação, né, um pouco uma noção que aqui essa vida é um sopro, é muito rápido, estamos numa jornada muito curta, dentro de milhares que a gente teve e vai ter, de encarnações, e não se humilham, né, diante a Deus. Então, justamente se considerando superiores a tudo e a todos, eles, ou donos da verdade, né, eles acabam não conseguindo se enxergar, e com isso eles acabam repelindo os bons espíritos, que não têm como água e óleo, assim, não tem afinidade, não tem uma energia que permita essa aproximação. E os simples, né, pelo contrário, né, os humildes, as pessoas que não estamos falando de simples, de humilde na questão intelectual, muito pelo contrário, a questão mesmo de como compreendemos a espiritualidade, como compreendemos a nossa insignificância aqui na Terra, na encarnação, ou mesmo diante de outros irmãos. Então, somos quem tem esse olhar, né, descomplicado, e justamente não vai se envolver com questões extravagantes, ou mesmo com pontos complexos de uma postura mais orgulhosa, ambiciosa. E justamente com isso acaba tendo uma abertura, né, um canal mais aberto com a espiritualidade para receber fontes inspirativas, né, e inclusive intuição do próprio plano espiritual, que está aí para nos ajudar o tempo todo, o nosso mentor está sempre ao nosso lado, enfim, muitos outros amigos que a gente nem
nem tem ideia, mas que um dia, quando a gente passar para o lado da vida espiritual, a gente vai se dar conta de quanta gente está apoiando, mas desde que a gente faça a nossa parte, claro. E o mesmo se dá também com as grandes verdades que o próprio Espiritismo revelou, né? Então, tem muitos que acabam se admirando, né? Quem começa a buscar conhecimento a respeito disso, ou que é muito crítico em relação ao próprio Espiritismo, dizendo, poxa, mas os espíritos fazem muito pouco para convencer, né? Para mostrar que, de fato, existe tudo isso que está sendo falado. Mas estamos hoje num momento, essa fase de provar essa questão da vida espiritual aconteceu lá na época de Kardec, justamente quando começaram a fazer lá as mesas girantes e todos os tipos de experimentos para comprovadamente mostrar em várias partes do globo que existia um mundo espiritual. Mas a gente já passou dessa fase e a gente está no momento de que não precisamos mais ver para crer. A gente pode crer sem ver, e está aí justamente o grande ponto de conexão, de humildade que a gente pode dar, tendo essa certeza sem precisar ver. Então, ainda claro, hoje, no planeta de provas e expiações, tem muitas pessoas que precisariam ver para crer, mas ver para crer acaba tirando muito da conquista da fé, né? Dessa confiança do divino, de Deus e de como tudo está conectado. Então, claro que Deus pode fazer e poderia fazer todos esses tipos de provas necessárias, mas não funciona dessa forma, e não é Ele que vai fazer isso, porque tem algumas pessoas que estão, ou muitas pessoas que não creem, né? Quem impõe essas condições e não vai aceitar o que querem impor é justamente o nosso Criador. Então, como a gente está falando, né, apesar disso, tem muita gente que diz, poxa, mas Deus não poderia mostrar, tocar pessoalmente, fazer manifestação visível? Tudo isso poderia, mas está longe do intuito da gente ser convencido dessa forma, né? Que é que a gente vá atrás mesmo e faça por merecer cada um de nossos espíritos, agora ora encarnados, nesse trabalho, né? E, claro, entre muitos desses incrédulos, essa negação da vida futura, né, de que a gente segue, que a vida aqui na matéria é um sopro, que a real vida é a vida espiritual, ela acaba sendo muitas vezes uma prepotência, né, um orgulho de querer se passar como um espírito forte, do que de fato uma convicção absoluta, né? Muitas vezes no fórum, assim, na intimidade mesmo de cada espírito, de cada consciência, existe essa dúvida que vai atormentar, né? A gente nasce já e depois vai buscando através da religião, através do estudo, o porquê estamos aqui, da onde viemos, para onde vamos. Isso é inerente ao ser humano, né? Uns com mais força, um com menos força, mas esse chamamento existe dentro de nós. E aí eu trouxe aqui inclusive dentro desse tema, né, uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 18, que é: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? A resposta é: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então tem isso também, a gente tem no nosso corpo físico, inclusive, e conhecimento mesmo, algumas faculdades que ainda não estão preparadas para receber todo tipo de mistério, como a gente falou. Então, da mesma forma como a gente vai se depurando e melhorando na questão moral e intelectual, a biologia também avança, a ciência também avança, tudo avança para permitir que, em algum momento, quando tudo isso se arquitetar, se organizar, esse tipo de mistério os mistérios vão, pouco a pouco, começando a ser trazidos para a gente. Ainda dentro do Livro dos Espíritos, questão 19 aqui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E a resposta é: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quanto mais consegue o homem penetrar nestes mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto,
seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros, né, tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, aqui mais uma vez reforçando o que a gente falou. E na questão 20, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, a gente, claro que vai, no devido tempo, ter essa vivência. A gente já tem, através do Espiritismo, uma infinidade de livros e de conhecimento e de buscar na internet, claro, desde que a gente busque fontes sérias, mas tem muito conteúdo, tem muito aprendizado, basta a gente querer ir atrás para aprender, para questionar, inclusive é um ponto forte também do Espiritismo, da gente questionar tudo, né? Não aceitar a primeira coisa que a gente lê e a gente ir atrás das informações que a gente que recebe ou foi estudar e aprender. Então, outro ponto aqui que eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença sobre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, ou seja, nós encarnados, que entre eles, como entre os homens, há presunçosos e que querem se passar por sábios, sistemáticos que tomam por verdades as suas, enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, esses sim se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que é imprudente aceitar e propagar como verdade absoluta, porque como o próprio Espiritismo e o próprio trabalho da codificação feita por Allan Kardec ocorreu, né? Foram uma soma, assim, diversas, centenas, milhares de comunicações ao redor do mundo que traziam, em cima de mesmas perguntas, respostas similares. Foi um estudo de anos para justamente, ou seja, revelar, a partir de diversas consciências, essas mesmas respostas como podendo ser entendido como uma verdade, e não a opinião de um espírito. E que estão justamente trazendo aqui, muitos espíritos, ou muitos seres, são muito pouco ou mais evoluídos do que nós quando desencarnam, seguem exatamente o que a gente conhece quando a gente está aqui, e no dia seguinte, eventualmente, já estamos na espiritualidade. Então, se são pessoas que têm uma índole talvez mais travessa, ou mais presunçoso, ou mais orgulhoso, ou mais, enfim, brincalhão, podem trazer informações muito falsas em relação a isso. Então, com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores nas suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, né? À medida que a inteligência se mostra apta, a nossa inteligência, né, como humanidade, se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma nova ideia. Então, vamos passo a passo. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e que tudo ainda hoje também não disseram, jamais cedendo à impaciência dos mais afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se aos tempos que a providência assinou para cada coisa, porque, então, os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Então, tudo tem um momento de ser e as verdades vão sendo trazidas na hora certa. Então, a gente tem que também ter essa consciência em relação, principalmente, a esses céticos ou muito críticos em relação
que seja o espiritismo ou qualquer outro estudo ou convicção em relação à vida futura, à existência da alma, esse tipo de questionamentos que para a gente é muito claro, é fato, não temos dúvida acerca disso, mas muitas pessoas têm. Então, o próprio Espiritismo, ele realizou, como ficou demonstrado, né, todas as condições que o Consolador, como o próprio Jesus, tinha prometido lá no ano 28, no 30, enfim, da nossa era cristã, e 2.800 e muitos anos depois é que veio justamente a codificação através de uma infinidade de inteligências trazer os dados, quando a humanidade já estava aí, sim, quase 2.000 anos depois, preparada para isso. Então, ela não é uma doutrina, como a gente falou, né, individual, ela é fruto desse ensino coletivo. Porém, os espíritos superiores também fazem um alerta, né? A gente tem que lembrar que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e total desinteresse, e que repudia todo aquele que busca no céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Ou seja, se afasta do orgulhoso e do ambicioso. Então, desse modo, né, justamente retomando a questão e reforçando do tema em relação aos simples, né, e aos humildes, os simples são descomplicados, né, não deixam se envolver nessa questão de métodos, muitas vezes extravagantes ou supostamente científicos e por critério de uma análise muito rígida. E os sábios, a quem justamente o nosso pai, né, se referia aos dominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam esse tipo de papel social, querendo criar máscaras enfim, situações quando julgavam ser coniventes, né? Então, e que seguem, de certa forma, na nossa volta, né? Criaturas sem originalidade e criatividade, porque não estão num equilíbrio de frequência das vibrações do que vem da espiritualidade superior, justamente por estarem muito céticos e fechados com uma verdade absoluta e material do que muitas vezes estudaram com títulos e com pompa e com tudo que na visão deles está correto, mas acabam perdendo essa maravilhosa oportunidade das influências, da inspiração do estímulo, né, da espiritualidade agindo sobre a gente, né? Aqui tem um trechinho do livro Renovando Atitudes, que foi psicografado por Chico Xavier, do Espírito Hamed, que traz também um pouco sobre isso, né? Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. Então, aqui já traz muito claramente, em cima desse tema tão importante, a postura que nós deveríamos ter para justamente buscar essa conexão maior e que está dentro de nós. A gente tem Deus em nós, a gente tem a nossa própria essência, nosso espírito, nossa alma está em nós, que já viveu muitas coisas e que a gente se coloca nesse silêncio, se coloca em meditação, se a gente se acalma, isso, se for oportuno para a gente, permitindo, isso vai vir à tona como conhecimento, como insight, como alívio em relação a alguma questão difícil que a gente esteja vivendo. E um ponto importante, falando ainda da questão do espiritismo, né, que o Consolador ele já está entre nós, né, já existe aqui. As obras básicas da doutrina dos espíritos, ela foi atestada, né, esse cumprimento da promessa de Jesus. Entretanto, como a gente falou, uma grande parcela da humanidade, principalmente as religiões dogmáticas, elas relutam muito em aceitar essa terceira revelação, né, que tem um objetivo básico, né, não é enfim, inventar nada de novo, é de fato restaurar o verdadeiro cristianismo, né? Como foi trazido no advento de Jesus Cristo, mas trazer com mais clareza, com uma ciência atrelada, de uma forma muito mais simples de compreensão. Mas da mesma forma como a gente
a gente tem o Espiritismo vivendo a sua jornada de reformar a humanidade, a gente também pode refletir aqui a respeito de alguns reformadores e da dificuldade que é justamente provar algo até ficar algo que é absolutamente uma verdade, porque é claro para todo mundo, mas isso leva tempo. Então, alguns exemplos, né? Quando Cristóvão Colombo apresentou o projeto dele, né, a uma junta de cosmógrafos, astrônomos, geômetras, geógrafos da igreja, né? Todo mundo reunido no Colégio dos Altos Estudos lá de Salamanca, na Espanha. Ele recebeu o seguinte diagnóstico unânime de todo mundo: a Terra é chata e rodeada de água. Admiti-la esférica é incompatível com os dogmas da fé. Acreditar que existem 2 hemisférios habitados é igualmente ímpio, porque é a mesma coisa que acreditar que há homens que não descendem de Adão. Ou seja, se existisse outro hemisfério, já seria conhecido. Outro exemplo: quando Galileu Galilei atestou que a Terra girava em torno do céu, a igreja também refutou. Ela preferia manter apegada ao sistema geocêntrico, né? Pois o sistema heliocêntrico, que foi demonstrado por ele, contrariava os dogmas. E lá se vão muito tempo até que isso caia por terra e, de fato, o que ele atestou estava correto. Depois, Joana d'Arc afirmou que ela ouvia vozes de espíritos. Ela foi catalogada como feiticeira, relapsa, apóstata e, como tal, foi condenada a morrer na fogueira. Hoje, ela é considerada heroína e, até na igreja que a condenou, ela passou a ser considerada santa. Então, mesmo nos tempos atuais, prevalecem muitas teorias errôneas no que tocam as grandes verdades que foram reveladas por Jesus Cristo, ou mesmo da natureza, ou mesmo de grandes missionários, né? Então, o próprio Allan Kardec também ele teve que travar, eu não sei quem teve a oportunidade de, seja ler a biografia dele, ou mesmo assistir, tem filme dele ótimo, teve que travar lutas incessantes contra obstáculos, contra emboscadas, contra o perigo de toda sorte, conforme, inclusive, uma revelação que foi feita para ele pelo Espírito da Verdade, que eu vou ler aqui, abre aspas. A missão dos reformadores, como Kardec, como a gente deu exemplo aqui, Joana d'Arc, Galileu Galilei, e por aí vai, Cristóvão Colombo, é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude, previno-te, falando para Kardec, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não. É preciso te mostrares no conflito. Contra ti te assolarão terríveis ódios. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Fecha aspas. Então, ele recebeu isso do Espírito da Verdade, mostrando que, de fato, a missão, uma vida missionária, né, como reformador, trazendo passo a passo essa mudança para a humanidade, e certamente tem muita coisa e muitos outros reformadores que vão trazer, graças a Deus, né, muita consciência, muito conhecimento para a gente, vão passar por situações assim e por vidas assim, na encarnação específica, né, disso, muito difíceis, porque é muito mais gente jogando contra e não concordando do que aceitando essas novas realidades, né? Seguindo adiante, falando um pouco justamente dessa situação, né, não faltam, né, quem anseia receber, né, mais luz, mas tem muita gente que está justamente perdendo tempo e tirando energia, seja de quem quer buscar mais luz, ou mesmo deles próprios, né, de quem está atrapalhando, de certa forma, isso, e repelindo, seja a aproximação de uma espiritualidade superior, seja mesmo da gente conseguir elevar o padrão vibratório do nosso planeta Terra, né, da nossa amada Terra. Então tem muito trabalho para caminhar e ser feito. E no Espiritismo, né, justamente a questão dos espíritos
ela é secundária e consecutiva, né? Ela não é o ponto de partida. E isso, muitas vezes, é o erro que se cai, né? O ponto principal, para quem não crê e não entende em relação ao espiritismo, não é discutir sobre se existem ou não espíritos, mas sim o ponto de partida é a existência da alma. Porque como que um materialista poderia admitir que fora do mundo material vive ser, ou muitos seres, no caso, se ele é crente que tudo é matéria? Então, se ele consegue entender que não é só matéria, que nós mesmos somos matéria, mas existe uma alma que vive anterior a esse corpo, essa questão justamente explicando, né, o passo a passo em relação à espiritualidade fica mais fácil de se compreender, né? Então, será, de certa forma, inútil, né, acompanhar diante dos olhos essas provas mais palpáveis, mas indo pouco a pouco, né, não falando de espírito, mas falando sobre essa questão, sobre a alma, né, dessa consciência que a gente já tem, e que a partir daí vamos começar a tentar enxergar um pouco mais, então, como que a alma sobrevive, de onde que ela vem e para onde que ela vai, fique mais fácil essa compreensão. E o próprio Emmanuel nos ajuda aqui na questão de como proceder, né? Quando alguém é muito incrédulo, ou alguém questiona muito a questão, aí falando especificamente do espiritismo, né? Emmanuel diz o seguinte, ele falou: ouviste o companheiro que te afirmou não crer em Deus. Não te aflijas por isso. Ele talvez não tenha ainda observado que se transformou de criança em adulto sem medicação alguma, que a erva do campo cresceu sem esperar-lhe o apoio e que o sol lhe ilumina a cabeça sem pedir-lhe opinião. Então, isso vem do livro Ouve e Silencia. Então, tem uma resposta bem interessante na reflexão da gente olhar a natureza, olhar a flora, olhar a fauna, olhar mesmo a nossa evolução, esse milagre. Milagre atrás de milagre, só a gente querer abrir o olho e enxergar. E justamente nessa questão também do precisar ver para crer, né? Imagine se a quantidade de inconvenientes que existiria se a gente conseguisse constantemente ver os espíritos da mesma forma como se a gente conseguisse enxergar no ar a quantidade de animais microscópicos que existem, que estão em cima de nós, estão na nossa roupa, estão na nossa cama, estão em tudo que a gente toca, enfim, milhares, milhões de seres que a gente não enxerga porque são muito pequenos, mas tem por todo lado. E talvez isso faria com que a gente não conseguisse nem lidar, nem viver direito, ia ser um desconforto. Então, tem coisas que acontecem com a graça de Deus para que a gente possa viver muito bem a nossa vida encarnado, entendendo que nossa missão aqui, nosso papel é evoluir, agradecer continuamente, seja se uma coisa ruim chegar, seja se uma coisa boa chegar, entendendo que tudo é impermanente, que o bom vai para as coisas boas na nossa vida, ou momentos, ou sensações boas vão passar, assim como as ruins vão passar, e é uma constante evolução, uma constante mudança, e o maravilhoso da vida é isso. Então, o nosso, encerrando agora aqui a nossa explanação de hoje, o tema então, do título, né, de Bem-aventurados os pobres de espírito, é importante termos essa reflexão da perda de oportunidade, que quem tem uma postura mais de sábio, né, de conhecedor, sabichão, ou com muito orgulhoso, acaba se fechando, né, seja para outros encarnados, familiares e amigos, seja para a própria espiritualidade que está do nosso lado querendo nos apoiar, mas que não encontra espaço para poder trazer luz, trazer ideia, trazer amparo, trazer colo, trazer amor, e a gente ter essa troca entre seres de uma forma encarnados e desencarnados de uma forma muito, muito especial. Então, eu agradeço a oportunidade, que tenhamos uma semana muito abençoada, fiquem todos em paz e até a próxima. Obrigada, Ricardo. Vamos agora passar para a prece final e para o passe.
Senhor Jesus, querida mentora e amigos espirituais que nos assistem, agradecemos mais uma vez pela mensagem do Evangelho, por esta mensagem desta noite, que nos falam dos simples e dos sábios. Os sábios que receberam do Pai a inteligência, o pensamento aguçado para a pesquisa, o pensamento crítico na busca da verdade que este mundo pode oferecer, da ciência, mas que muitas vezes se ufanam dos seus conhecimentos e se tornam orgulhosos perante tantas maravilhas que o Pai nos oferece e se esquecem do seu Criador, se esquecem do Pai Celestial, da inteligência suprema que criou tudo e pôs tudo à nossa disposição. E os simples que aceitam a mensagem que vem do nosso Mestre Jesus, o convite através da doutrina espírita, dos princípios da imortalidade, da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, né? De todos, da lei da reencarnação, que temos várias existências e voltamos várias vezes a este ordem no aprendizado e também na expurgação dos nossos defeitos, dos nossos atos infelizes. Temos a chance de nos renovar, de aprender. Os simples de coração, os humildes, que aceitam que são aprendizes, que aceitam que nada sabem, que aceitam que, apesar de tudo isto, são amados e são direcionados pela bondade divina. Aceita a mensagem de Jesus, o convite de Jesus para a sua renovação íntima, para o trabalho consigo mesmo e, consequentemente, se estendendo para a família, para a sociedade e para a humanidade. Agradecendo, então, a Jesus por todas essas benesses, por todos esses conhecimentos, né, e pedindo a sua misericórdia para todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Agradecemos, Senhor, por esta mensagem e pedindo o teu auxílio. Que assim seja. E agora vamos ao passe. Vamos, cada um de nós, em sua casa, procurar relaxar o seu corpo, tirar as tensões do corpo, movimentar um pouco aquela parte do corpo que está cheia de tensão, procurando respirar tranquilamente, profundo. Com a mente agora no nosso Mestre Jesus, vamos receber do alto os fluidos que cairão sobre nós como chuva de pétalas que se derramam sobre nós. Vamos sentindo esses fluidos
penetrando no nosso corpo, nos sentindo assim uma leveza no nosso corpo, da cabeça aos pés. Esses fluidos salutares, penetrando nos todos os nossos órgãos, todas as células, principalmente, vamos pensar agora, se temos alguma enfermidade, pensar na parte do corpo que esteja com problema, enviando esses fluidos no nosso pensamento, até essa parte do corpo, sentindo alívio, sentindo conforto e a cura, nos sentindo também a cura da nossa alma, sentindo paz interior, nos sentindo renovado, sentindo felizes, agradecidos. Sentindo um grande bem-estar. Agora, vamos pensar também nos nossos familiares, no companheiro ou na companheira, nos filhos, enviando para todos eles muita luz e que eles possam receber também esses fluidos salutares. Vamos pensar também nos nossos parentes, nos nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho ou de escola. Vamos também pensar naqueles com quem temos problemas ou eles conosco. E aos desencarnados, muita paz. Vamos agora também pensar na cidade em que estamos, pedindo muita luz, paz, para a cidade em que vivemos, o país em que estamos. Pedindo muita luz e paz para a Rússia e a Ucrânia, para outros países que também se encontram em guerra, em conflitos, Síria, alguns países africanos, a Venezuela. Pedindo ao nosso Pai muita luz para todos, confraternização, reconciliação, paz. E assim, encerramos o nosso passe e a reunião desta noite, com votos de paz para todos.